Antes de ler, é muito bom eu falar sobre o contexto. Eu preguei aqui no dia 31, eu li muito, estudei muito os reis de Israel, principalmente depois de Salomão, quando começa Roboão. O primeiro rei de Israel foi Salomão, o segundo foi Davi, depois vem Roboão, depois vem Azias, depois vem Asa, depois vem Josafá, depois vem Reuão, não, perdi o nome do próximo. Então, é interessante como cada um desses reis tiveram a sua particularidade, e quando eles acertaram, o povo viveu feliz, a bênção de Deus veio sobre a nação. Vou repetir, quando os reis acertaram, não estou falando do povo não, estou falando do povo não. Um líder tem poder de influenciar o povo para o bem ou para o mal, é assim ou não é? É. O nosso país, a corrupção é uma coisa engendrada na nossa cultura, e não é só de político não, não é só de político não, é todo mundo desculpa, tá, queridos? Eu sei que, graças a Deus, Deus tem mudado essa nação, a pessoa se converte, ela deixa de ser corrupta, e glória a Deus pela sua vida, amém? Quando eu falo todo mundo, eu estou generalizando assim, dizendo talvez a maioria. Antes de ontem, nós temos uma família, só vocês terem ideia do que é isso, nós temos uma família da nossa igreja que mora nos Estados Unidos há muito tempo, mas são legalizados, tem empresa lá, tem empresa aqui, sempre estão vindo. E eles vieram passar a virada do ano aqui. Eles já voltaram para os Estados Unidos, e antes disso foram lá em casa, os filhos fazem faculdade nos Estados Unidos, são rapazes e tal. E ele me contando que lá nos Estados Unidos, qualquer escola, seja pública ou particular, é obrigatório, não é opcional, todos os alunos, se é rico ou pobre, não importa. Todos os alunos precisam, no mínimo, de 100 horas de atividade social para formar no high school, senão não forma. E quanto mais horas eles tiverem, mais pontos ele ganha para pegar os melhores faculdades. Então, igual ele falou, tem gente que faz 1000 horas, 600 horas. E o que é atividade? É atestada. O que é atividade? É pegar em creches, dar banho de criança pobre, é pegar asilo de velhos, ajudar os velhinhos, é ir para os hospitais limpar o chão, é ir para a praia catar o lixo, embora lá nas praias não tem lixo, né? Ou seja, ele vai fazer ação social gratuita. Não importa se o seu pai seja milionário ou não. Se você não fizer isso, não passa, não forma. Acabou, ponto final. Isso é maravilhoso. Maravilhoso. Já pensou se adolescente rebelde ter que fazer isso? Ah, mas seria muita gente colocar no eixo, viu? Seria uma maravilha. Vai limpar o vômito do vovô lá no asilo dos velhinhos. Oh, meu Deus, que maravilha. Muita gente ia começar a entender o que é a vida. E lá é obrigatório. Aí me contando que ele faz uma coisa ou outra, e eles têm prazer nisso. Eles se sentem honrados por isso. E deveríamos se sentir honrados. Toda pessoa que faz bem ao próximo é bíblico e isso é muito maravilhoso. Aí ele contando que tem uns amigos, 2 amigos brasileiros lá. Aí ele falou, não, cara, ó, eu tenho um jeito aí, meu tio tem uma empresa aqui, ele carimba lá que a gente tem ação social sem precisar fazer. Olha, queridos, isso chama corrupção, queridos. Brasileiros vão lá para lá, querer fraudar uma ação social. Ele disse que outro amigo dele lá me contando, estava lá em casa jantando comigo, contando. Outro amigo dele brasileiro, estava tendo muita falta, e aí ele pegou e falou, cara, de maior Miguel lá. O coordenador me chamou para saber por que eu estava faltando, chegando atrasado. Eu fiz um choro lá forçado, falei que minha avó tinha morrido. Ele ficou com tanta dó de mim que ele cancelou todas as faltas. E aí sai de lá achando que isso é esperteza, queridos. Não, queridos. Isso é uma cultura desgraçada, demoníaca de nosso país, que nós vamos varrer isso da nossa nação, se nossa nação nunca vai ser nada nessa terra. Nunca, queridos. E muitas vezes ainda fala, uma pessoa faz isso, diz que é porque faz isso porque é esperto. Passou o nó nos gringos. Isso não é esperteza, isso, queridos, é pecado. Isso é obra demoníaca na nossa nação. E aí, essas pessoas formam lá boas faculdades, e vêm falar de políticos aqui. Os políticos são corruptos mesmo, a maioria. Concordo. Mas nós estamos dando exemplo disso. Então, queridos, eu estou falando isso porque quando um governante era bom, a nação vivia bem. É por isso que o Senhor fala, quando um justo governa, o povo se alegra, mas quando um ímpio governa, o povo geme.
É por isso que na nossa nação, muitas vezes, você vê um cara que é corrupto, bandido, provado, e o povo aplaude, que é ele ainda. Sendo que eu estava andando no Canadá uma vez, uma brasileira mora há 40 anos lá, ele era o guia lá, ele passou na cidade, está vendo a cidade aqui? O prefeito, uma vez pediu que o cara fazia serviço para a prefeitura, tirasse uma goteira do telhado da casa dele. Olha o pecado, cara. Pediu, ele era prefeito, pediu que um cara que trabalhava na prefeitura tirasse uma goteira do telhado da casa dele. Quando o povo descobriu isso, fizeram impeachment, nunca mais foi eleita nada. E aqui, o cara rouba, mas faz. Queridos, a nossa nação nunca será nada se nós não mudarmos a partir de nós. Jesus é a base, Ele transforma, Ele é o modelo para nossas vidas, e quem é de Cristo tem a sua vida, tem um novo nascimento. As coisas velhas acabaram, isso que tudo fez novo. Sou brasileiro, tenho orgulho, mas sou de uma nova nação, a nação santa de propriedade exclusiva do Senhor. Amém, queridos? É isso que Deus quer mudar em nossas vidas. E nessas histórias aqui, falam de reis, e aqueles reis, quando se corrompiam, todo o povo sofria. Não era o rei que sofria. Na minha opinião, devia sofrer o rei e a família dele. Mas todo o povo gemia, o povo sofria. Quando Deus levantava um rei, todo o povo se alegrava. Quem estava aqui no domingo, eu preguei sobre Josafá. No dia 31, eu não vou falar sobre Josafá hoje. Vou falar mais sobre Azias, que foi avô de Josafá. Mas quando Josafá começou a reinar, queridos, ele prosperou tanto, foi tão fiel a Deus, que ele criou tanto um depósito de alimento, fortificou tanta cidade, que se Jerusalém fosse sitiada, ninguém nunca mais plantasse um pé de trigo. Ele tinha alimento para alimentar toda Jerusalém durante 3 anos, sem ninguém precisar sair da cidade. Olha o nível de prosperidade. Deus abençoou de uma forma tremenda. Mas foi um homem justo, temente a Deus. Por isso, meu querido e minha querida, tem governante vagabundo que usa o nome de Deus? Tem. Tem gente que, como diz, acende uma vela para o capeta, outra para Deus. Tem tudo isso. Nós não vamos ser ignorantes, não. Mas quando a gente vê um governante que teme a Deus, queridos, vamos orar por ele, abençoar, porque toda a nossa nação será abençoada quando isso acontecer. Amém? E essa história dos reis, quando a gente começa a ver crônicas, primeira reis, segunda reis, algumas histórias de crônicas também estão em reis, né? A gente começa a olhar e ver, para a gente aprender, queridos, para a gente ver a história. E aqui nesse caso, como eu falei, depois de Roboão, que foi filho de Salomão, o reino de Israel foi dividido. E aí, Jeroboão e Roboão, do sul e do norte, um dividiu para lá, e grande parte, a maior parte de Israel, que é a antiga Israel, foi todo para o norte, que é a capital Samaria, e a menor parte ficou em Judá. E a menor parte ficou agora com Abias. Está difícil a história para seguir? Talvez você não vai decorar o nome, mas a gente precisa familiarizar. Abias, queridos, era neto de Salomão, bisneto de Davi. E Abias tinha promessas de Deus sobre a sua vida, porque o seu avô, o seu bisavô, o seu avô, o seu pai, foram homens de Deus. Tiveram alguns momentos de falha. Alguns momentos eles falharam. O próprio Salomão falhou. Não vamos pensar que é perfeição, não. Né? Mas eles tinham temor a Deus e de vez em quando levantava. Josafá fez um trabalho tremendo. E aí, queridos, quando a gente vê Abias fazendo a contramão, depois veio Asa, fez grandes coisas, e aí veio Josafá e arrebentou com a boca do balão. E ele arrebentou no sentido de prosperidade, de vitória, de paz, porque ele foi fiel a Deus. Queridos, nós precisamos ser fiéis a Deus em tudo, se nós queremos prosperar em nossas vidas. Nós precisamos ser fiéis a Deus. E uma coisa, queridos, eu não sei se vocês entendem isso como privilégio. Para mim é privilégio. Eu estou nessa igreja desde que a minha esposa estava grávida das minhas filhas. A minha filha mais caçulinha tem 30 anos. Eu tenho filho de 35. E minhas filhas cresceram aqui. Cresceram, a gente expulsando demônio e bêbado, levantando minhas filhas pelo cabelo assim, ó. Por isso que elas são tudo assim meio espiritadas. Minhas filhas cresceram no meio disso, cresceram no meio da igreja. Minhas filhas cresceram indo para acampamento, bebezinhas. Recém-nascida, a Anne, que ministra aqui com a pastora. Eu lembro, a Anne tinha 15 dias de nascida, estava no acampamento com a gente.
Então, mas a gente sempre creu no poder de Deus, que Deus estaria guardando, fortalecendo cada uma das minhas filhas. Nós entendíamos que a palavra de Deus, através da igreja e das nossas vidas como pais, ela teria poder sobre a vida delas. Quem está nessa igreja há muito tempo, já viu eu falando outras vezes sobre isso. Eu ensinando sobre isso. Viram minhas filhas crescerem aqui neste lugar. Sabe quem minhas filhas são hoje? Por que eu falo isso? Estou orgulhando que minha família é perfeita? Não, estou falando que eu não sou um pastor desconhecido. Eu estou aqui há 32 anos, fazer 32 anos, incansavelmente. Nunca fiquei 30 dias fora dessa igreja em 32 anos. Nunca. Viram crescer, são testemunho da minha vida. Das dificuldades que passei, das lutas, dos problemas, das aflições. Mas para chegar onde nós chegamos, nenhum de vocês viram minhas filhas desviadas, nenhum de vocês viu minhas filhas aprontando na rua, nenhum de vocês viu minhas filhas fazendo qualquer bobagem. Sabe por quê? A única bobagem que fez foi a Laís. Já expliquei aqui uma vez. Ela vestiu uma camisa do Flamengo. Isso foi terrível. Tinha que dar banho com sal grosso. Brincadeira. Mas, o que eu quero dizer para vocês, queridos, é que nós cremos naquela palavra. Se vocês me perdoem, eu vou fazer uma coisa que vai reforçar para a gente chegar onde eu quero falar com vocês aqui. Me lembro uma vez, e eu gosto de contar isso aqui na igreja, porque vocês são testemunha, irmãos. Deus livre e guarda. Vocês sabem, irmãos, eu não sou apegado a nada material nessa vida. Nada. Meu carro para mim não tem valor nenhum. Deus me deu uma casa muito boa, graças a Deus. Mas nunca pus uma foto interna. Se você viu minha casa, foi minha mulher, alguém que pôs. Eu nunca pus nada. Para mim, sabe, não sou ligado a nada disso. Para mim o que importa é isso aqui, ó, é o valor humano, é a vida, é a fé em Cristo Jesus. O resto, queridos, o resto é resto. A gente precisa cuidar, em primeiro lugar, daquilo que o diabo pode nos roubar. A gente precisa tomar cuidado com aquilo, na verdade, que o diabo não pode nos roubar. Ou qualquer outra coisa você pode perder. Mas a sua fé, o seu coração, você não pode perder nunca em nome de Jesus. E queridos, nunca me esqueça o poder de uma palavra dita no momento certo. Por isso que na quinta-feira você não pode nem pensar em faltar. Nem pense. Pastor, eu tenho compromisso, cancela. É verdade. Eu trabalho nesse horário, mato o serviço. Mas já avisa amanhã, segunda-feira, já para avisar, para um substituto lá. Mas não deixe faltar aqui. Porque, irmãos, esse Pacto do Céu, eu escrevi esse livreto em 1996. Ou seja, 23 anos, quase 24 anos atrás. E eu fiz teste, provas de algumas coisas da minha vida, dessa perpetuidade. Quando eu vejo lá nesse texto aqui, igual eu falei para vocês, quando eu vejo Davi, Salomão, Roboão, quando eu vejo Azias, Asa, Josafá, quando eu vejo assim, sabe, Deus falando com Davi, olha, na sua casa nunca vai faltar um sucessor sobre o seu trono. E eu vejo a bênção de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, queridos. Eu tenho certeza, se Jesus não voltar antes, que eu vou morrer. Quando vai ser, eu não sei. Mas que eu vou morrer, eu vou. E quando eu morrer, dane-se vocês? Não. Eu quero que eu morra um dia, mas que essa igreja continue florescendo mais para a glória de Deus. Eu quero que vocês possam crescer. Eu quero que minhas filhas cresçam, meus netos cresçam. Seja uma bênção em nome de Jesus. Mas eu preciso saber que isso só vai acontecer se eu permanecer fiel à aliança, ao pacto de Deus na minha vida. E vou contar isso rapidamente. Depois eu tento falar alguma coisa ali nesse texto. Eu gosto de contar a história aqui, para principalmente quem é mais novo na igreja. As minhas filhas, Anne e Laís, estavam na puberdade, ali 13 anos, 14 anos. Essa adolescentinha. Quando eu preguei aqui na igreja um dia, sobre que Deus estava chamando e Deus daria uma palavra de vitória a todas as pessoas que quisessem santificar e consagrar suas vidas a Deus. E naquela palavra, eu diferenciei, separei dois lados. Eu falei, tem gente que é consagrado para Deus, o pastor Rodrigo hoje pregou. Cada um nós temos um chamado e temos uma bênção. Ele contou do sogro dele. Ele nem falou tudo do sogro dele, não, que eu conheço bastante coisa. O sogro dele era um cara que não tinha nada na vida. Roceiro, só sabe mexer com roça. Hoje só uma fazenda que ele comprou foi mais de 20 milhões a fazenda que ele pagou agora à vista. O cara cresceu muito. Ele faz muito negócio, compra fazenda. O Rodrigo falou assim, ele pega assim, ó, laçando bezerra, foi 10 laçadas, pegou os 10 bezerros, não erra um. A porca precisa castrar e vai lá castra.
Ele tem uma capacidade de olhar, olha, aquele boi vai dar bom, aquele lá não vai dar, essa terra aqui vai... E ele faz umas coisas assim, ele nasceu para aquilo. E é servo de Deus, domingo está na igreja, dá dízimo e prega o evangelho. É uma benção o homem. Ele não nasceu para fazer o que eu faço, mas ele nasceu para fazer o que faz e faz muito bem. Então nós sabemos que Deus nos dá dons diferentes. O que eu faço, talvez você nunca fazer como eu, e talvez eu nunca fazer o que você faz como você faz. Sem problema sobre isso. E aí naquele dia, eu peguei e falei assim, Deus vai ungir, capacitar pessoas para ser uma bênção na obra dele. Missionários, pastores, etc. Tal. E Deus vai começar pessoas a ser uma bênção na vida profissional. Serão reis que vão recolher o ouro, ou serão pastores e missionários que vão recolher vidas que valem mais do que ouro. E naquele dia eu terminei a palavra, e algumas pessoas, sei que eu já contei a história, mas eu quero contar para as pessoas novas, para entender a importância disso. Naquele dia eu olhei uma das minhas filhas, estava na fila aqui, pai, tipo assim, não quero ser pastora, quero ser rei. E a outra, não quero ser rei, quero ser pastora. Duas filhas, mesmo pai, mesma mãe, mesma igreja, mesma palavra ouviram. Qual delas estava certa e qual estava errada? As duas estavam certas. Deus chama cada um para um propósito. E ainda bem que é assim. Como eu falei, elas devem ter 35 e 33 anos hoje. Elas tinham uns 12, 13, 14 anos naquela época. Então, já passaram muitos anos. E quando eu vejo a Anne como pastora, minha filha, eu não preciso falar. Vocês sabem o que a Anne é. Uma delas era a Anne. E ela foi, eu quero ser pastora, com 12 anos. Eu vejo como Deus fala através da vida dela, eu fico assim impressionado. Eu fico impressionado com a Anne. A revelação que Deus dá ao coração dela. 12 anos ela falou. A outra é a Lise, tinha 12, 13 anos. A Lise hoje é uma pessoa muito próspera. Muito próspera. Deus abençoa, abre portas para ela assim que eu fico impressionado. As causas que ela ganha. Causas assim de milhões e milhões. Uma casa de 800 milhões, parece no escritório dela lá. Ela não tinha saída. Por 3 vezes Deus deu em sonho uma resposta jurídica para ela. Sonho. Ela acordou e anotou tudo. No outro dia chegou no escritório, ninguém tinha resposta. Ela falou, tem. Como é que você descobriu isso? Ela falou, dormindo. O pessoal olhou para ela e falou assim, me pague para dormir. Por 3 vezes, irmãos. Tanto é que ela era estagiária no escritório, foi contratada, hoje ela é sócia do escritório. Então, uma menina com 30 e poucos anos, sabe, tem uma vida estável, mal no Lago Norte, etc. Tem a casa particular dela, quitada, tudo, tem tudo bom e do melhor. Mas naquele dia, com 12 anos, elas creram na palavra e Deus usou aquela palavra para transformar a vida delas. E você hoje? Você crê em quê? Às vezes nós temos tendência mais em crer no negativo que no positivo. Mais em pessoas desgraçadas. Por favor, estou xingando palavrão não. É um terrível. Mas desgraçada sem graça, sem a graça de Deus. O cheio de graça e o desgraçado, sem a graça de Deus. Usam televisão e mídia para fazer você pensar que o seu país não tem jeito. Para fazer você pensar que você não tem futuro. Para fazer você pensar que você está perdendo tempo aqui. Isso é mentira do diabo. A palavra de Deus, eu falei em 2 Crônicas 20:20. Credes em Deus e estarei seguro. Crede em seus profetas e prosperarei. Hoje é o dia de você falar, creio ou não creio? Está nas suas mãos. E aí, queridos, chega o rei Azias, já que falei a geração deles. E Azias vem e ela assume. E está Israel dividido. A parte de cima chama Israel e a parte de baixo chama Judá. E ele vem reinar em Judá, em Jerusalém. Azias. E aí ele descobre que o rei quer destruí-lo. Seus irmãos. E aí ele vai lá, sobe no monte. Os irmãos deles, a parte de soldados valentes e treinados, a Bíblia fala, Jeroboão tinha 800 mil soldados. Azias tinha 400 mil. E lembra, hoje em dia, você tem drone, tem tudo, você pode ter 2 soldados e mata 1 milhão. Mas naquela época não era assim, era no braço, irmão. Era espada, 1 por 1, não era como hoje. O número do exército era muito importante. Hoje você pode pegar um país que tiver uma tecnologia aí, o próprio Israel. Israel tem 7 milhões de habitantes. Israel destrói metade do mundo se ele quiser. Então, queridos, o número de pessoas, mas naquela época era muito importante. Então, Azias chegou lá,
o outro rei do norte queria destruir o dobro de soldados. Azias falou assim: gente, não vão brigar assim não. Quero dizer a vocês que eu sou descendente de Davi. Deus deu uma palavra ao meu pai que esse lugar seria nosso. Deus deu uma palavra ao meu pai com um pacto que ele fez, que nós seríamos prósperos. Vocês fizeram para vocês bezerro de ouro, nós continuamos com os levitas na casa de Deus. Nós continuamos honrando ao Senhor, continuamos orando, buscando a Deus de todo o nosso coração. E vocês querem fazer guerra, usando bezerro de ouro, usando coisas que são abomináveis diante de Deus? E aí, enquanto ele falava, sabe o que eles fizeram? Esperando a palavra dele de Deus, de conciliação, eles vieram 400 mil por trás, 400 mil pela frente, e atacaram Azias. Quando Azias viu tocando, ele só fez o pessoal: toca a trombeta. Irmãos, a trombeta tocou e o povo começou a gritar. E aí, Azias com 400 mil, os outros com 800 mil, Azias com dor no coração, ele matou 500 mil. E o resto fugiu. Por que Azias, de paz, por que Azias, com um exército muito menor, por que Azias venceu? Nós vamos aprender algumas coisas. Mas eu posso garantir, talvez o outro confiava em 800 mil, no meu exército, eu sou mais poderoso. E Azias falou assim: o Senhor é a nossa força. E Azias venceu. Nós estamos no primeiro domingo de 2020. Quando chegar no último domingo de 2020, você consegue projetar como é que está a sua vida? Será que você consegue imaginar? Pastor, eu vou estar ferrado. Tá bom, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pastor, eu vou estar muito melhor. Eu vou vencer as batalhas, as lutas, as guerras que têm se levantado. Eu estou no meio de... Olha, irmãos, tem gente que está no meio de guerra, de desemprego, desafio de dinheiro, desafio de casamento, destruir tanta coisa. E o tema dessa ministração, antes de ler o versículo, pessoal, acho que eu mandei para vocês lá: enquanto não vencer, não terminará a guerra. Amém, queridos? Diga comigo: enquanto não vencer, não termina a guerra. Então, se você não venceu ainda, é porque a guerra não terminou. Amém, queridos? A guerra não terminou, mas vai terminar com a sua vitória em nome de Jesus. Qual é a sua guerra? Saúde? Dinheiro? Trabalho? País? Olha, irmãos, eu vou dizer uma coisa para você de coração. Muita gente da igreja vai embora para outros países, muitos países da Europa, Estados Unidos. Eu tenho tanta gente da igreja fora e eu os amo e quero que Deus abençoe lá em nome de Jesus. Nunca amaldiçoei, vai ser uma bênção. Deus vai abençoar só a ida e a entrada. Amém, queridos? Nenhum problema com essas pessoas. Amo de coração e quero que todos prosperem lá. E eu entendo até porque foram embora. Tem hora que dá vontade de desanimar esse país mesmo. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu tenho filhos, eu tenho genros, eu tenho netos e netas. Eu quero até que meu neto um dia vá para fora, mas para fazer um curso, para aperfeiçoar uma área, tudo bem. Mas sair, porque não tem condições de viver nesse país, isso eu não quero não. Eu creio que esse país será habitável. Haverá paz em nossas praças e nossas ruas, e nós vamos prosperar. Nós vamos crer nisso, queridos. Deus me plantou nessa nação. Deus me fez nascer nessa nação, não foi à toa. Isaías 58. Deus vai fazer que os lugares áridos se tornem férteis. Deus venha sarar as nações. Deus nos colocou aqui. E nós vamos mudar essa geração para a glória de Deus. Se você crer nisso, diga amém. Então vamos ler o texto lá? Finalmente, né, pastor? Não sei se você ficar falando abobrinha até não ler nada. Vamos lá. Olha aí. Olha o texto. Olha o texto que nos fala aqui. Jeroboão no norte, Abias no sul. Jeroboão com 800 mil, Abias com 400 mil. Jeroboão fazendo bezerro de ouro e vai aprontando, Abias confiando no Senhor. Final da guerra, olha o resultado aqui. E foram humilhados os filhos de Israel. Quem é os filhos de Israel? Você precisa entender isso. Israel foi dividido em 2 reinos. Vocês entendem isso? O reino de cima chamou Israel, o de baixo chamou Judá. O de Israel aprontava, o de Judá permanecia firme a Deus. Amém, querido? Porque hoje a gente fala tudo de Israel, mas é esse aqui, Jeroboão que reinava lá. E foram humilhados os filhos de Israel, Jeroboão lá, adorando bezerro de ouro.
naquele tempo. E os filhos de Judá prevaleceram, que era menor número, que é os que não confiavam nos seus carros, porque confiaram no Senhor Deus de quem? Seus pais. Aí começa a colocar alguns pontos aqui. Os seus filhos hoje, pode dizer, o Deus de meus pais. Pode falar isso, irmãos? Será que os seus filhos, o Alan pode que pode, e pode mesmo, a filha do Alan arrebentou aqui, sábado atrasado. Fico tão feliz. Qual a idade dela, Alan? 13 anos. Aqui, ó, a Anne falou assim, pai, eu dei uma oportunidade, ela e a filha do pastor Eduardo, a Duda, pregaram, fizeram cabeça, como é que é? Cabelo e barba. Fizeram apelo, uma coisa mais linda do mundo, com 12, 13 anos. Aí você fala, puxa, mas sua filha é prendada? Eu acho que é. Mas elas falam assim, o Deus dos meus pais. Ela sabe que existe um Deus que seus pais te servem. Agora está lá ministrando para as crianças, ali está falando. Queridos, eu vou dizer uma coisa para você, por favor, né? Coisa que eu nunca fiz na minha vida, não faço, é jogar indireta do púlpito. Não uso o púlpito indireta para ninguém. Nunca usei. Eu digo isso em nome de Jesus Cristo. Não tô, Deus sabe, minha mente é limpa aqui para me pensar em qualquer pessoa, estou pensando em ninguém. Em nome de Jesus. Muito bem jogando indireta. Mas eu sei, quando os pais gostam de mim, se tem filho pequeno. Não precisa falar nada. Quando o filho, pastor, o pai gosta de mim. Quando o filho passa assim, encabulado com você assim, o pai falou mal de mim, o menino falou assim, eu, hein? É impressionante, irmãos. A gente percebe o coração dos pais através da vida dos filhos. Claro, tem criança que é tímida, tem tudo isso, queridos, por favor. Eu estou falando, no modo geral, tem aquela criança que parece que é só, te vê com os olhinhos brilham. Você fala, os pais gostam de mim. Porque ela não tem condição de fazer nenhuma filtragem. E eu estou falando de mim, isso é um problema, se gostar ou não gostar, eu não preciso gostar. Apenas entenda que Deus está falando através da minha vida e está bom demais. Agora, o que é a minha preocupação é quando isso é com Deus. Os filhos amam a Deus quando os pais amam a Deus, essa que é a verdade. Se os pais não amam a Deus, os filhos não vão amar. Pastor, mas o pai trazia para a igreja, eu não estou falando de igreja, a gente deve vir para a igreja, não. Amar a Deus é muito mais do que isso, queridos. Se um pai sai de um culto como esse, falando mal do pastor, falando mal do telão, falando mal da música, falando mal de quê, falando do horário, o filho fala que tem alguma coisa errada, meu pai sai irritado desse lugar, eu não quero esse lugar na minha vida. Agora veja bem, pode voltar o texto lá que estava lá, por gentileza? O Marcão está ali? Fala assim, porque confiaram no Senhor Deus de seus pais. Irmãos, você já viu falar muitas vezes isso aí, e eu quero deixar a minha opinião. Muita gente fala assim, olha, filho de peixe não é peixinho não, viu? Muita gente deve ter ouvido falar isso. Na minha opinião, filho de peixe é peixinho sim. Filho de peixe é peixinho sim. Pode até ter exceção, mas a regra é essa. Se os pais amam o Senhor, se os pais amam a Deus, se os filhos veem os seus pais amando a Deus, eles vão amar a Deus e vão dizer, o Deus de meus pais. Agora, se o pai não ama a Deus, com certeza o filho vai desviar. Tem muitos filhos, eu estou falando de filho de pastor, mas ele é filho de pastor, pode ser pastor, mas o pai não demonstrava amar o Senhor. Amar a Deus é muito mais do que vir ao culto. Amar a Deus é muito mais do que ler a Bíblia. O diabo lê a Bíblia e conhece a Bíblia. O diabo conhece a Deus. O diabo vai na igreja também. O diabo não tem, é fruto do Espírito. Então, queridos, esses homens, todos quando falam, sabe, todos esses reis, uma geração após geração, e conhecer o Senhor, seus filhos foram a bênção. Queridos, nós precisamos tomar cuidado com a nossa casa, com aquilo que a gente ama. Outra prova maior que eu dou para vocês, não importa o time que o pai torça, não importa. O maior exemplo que eu dou isso, olha, pode ser que o pai torça para o Flamengo, que não ganha mundial de jeito nenhum. Só para guardar os flamengueses. O Flamengo está um bom time, tá? Não fique chateado não. Mas se não mexer com o Flamengo, não tem graça também. Pronto. Mas o pai, se o pai torce para o time dele lá, o filho, com a 90% de chance, o filho vai torcer pelo mesmo time do pai.
Porque o pai fala bem do time, o dia que o time perde, é culpa do juiz que roubou, mas o time está bom. É porque o regulamento, fizeram um negócio lá, foi no tapetão, e bababá, mas o time é maravilhoso. E o filho vai torcer para aquele time. Agora, Deus, o pai não é a mesma coisa. Deus falhou, a igreja falha, o pastor é isso, o pastor é aquilo outro, papapá, papapá, papapá. Eu não confio em gente de barba, nem eu. Então, queridos, nós precisamos entender que quando eu falo Deus dos meus pais, isso é maravilhoso. É o que Deus, desde Deuteronômio, fala assim: ensina a criança, ensina seus filhos, Provérbios 22:6, ensina a criança o caminho que deve andar, e quando crescer jamais vai desviar dele. Ensinar, queridos, é ensinar, é ministrar, é falar. Essa mulher que mora nos Estados Unidos, ela estava lá em casa, e ela está na igreja americana. Tem igrejas nos Estados Unidos que são boas, outras não tão boas, todo lugar tem assim. Mas ela falou assim, fico impressionado com a igreja americana. Ela se ofereceu para ajudar na salinha de criança. Se ofereceu, ela é brasileira, ela fala muito bem francês, inglês, espanhol. Ela fala assim com o menor sotaque. E ela frequenta a igreja de americanos e ofereceu para dar aula para as crianças. Aí o líder da igreja chamou ela em particular para ajudar na salinha de criança, viu? Não é para ser pastora da igreja, não. Ela falou assim, me conta um pouquinho quem é você. Não, eu sou engenheira civil, eu tenho empresa assim, assim. Eu falei, não, eu quero saber quem é você. Não, eu sou brasileira, meu nome. Eu falei, não, isso não me interessa. Você está falando de coisa que você faz. Eu quero saber quem é você. Eu não estou entendendo. Quem é você em Cristo Jesus? Me fala a sua experiência com Deus. Ah, eu nasci de novo, eu tenho experiência com Deus. É isso que me interessa. A sua profissão lá fora, pouco importa aqui. Nós queremos saber quem é você em Cristo Jesus. Aí ela falou quem era Cristo Jesus. Ela falou assim, agora me fala, qual é o seu tempo diário de leitura da palavra de Deus? Qual o horário que você lê a Bíblia? Como é que você lê a Bíblia? Para dar aula para criança, viu? Ajudar na salinha de criança. Aí ela falou assim, agora você tem filhos? Tem. Qual é o dia da semana e o horário que você dedica a falar de Jesus aos seus filhos? Bem assim, não tem. Você precisa ter um dia e um horário determinado, semanalmente, para você sentar e ministrar o coração de seus filhos, senão eles não serão o que você espera que eles sejam. Aí a gente acha que vai ensinar o filho a vir para a igreja, ainda sai da igreja falando mal. Melhor não vir, fica em casa. Então, queridos, nós precisamos entender que esses homens, eles aprenderam com seus pais, e eles foram fazer aquilo que seus pais ministraram no seu coração. E 2020 é um ano de decisões. Em 2020, nós vamos falar de guerras e que Deus pelejará por nós. É a palavra de Deus sobre nossas vidas. E nós vamos crer nisso em nome de Jesus. Amém? Então, enquanto não vencer, não termina a guerra. Diga aleluia. O que vai determinar minha vitória? Baseado nesse capítulo aqui, Crônicas 13. Primeira coisa, com quem temos aliança determinará o resultado de minha guerra, ou da nossa guerra. Irmãos, Jeroboão, olha que coisa interessante no versículo. Versículo 7. Olha o que diz aqui. Versículo, olha o que primeiro Azias fala. Vocês não sabem que o Senhor, o Deus de Israel, deu para sempre o reino de Israel a Davi e a seus descendentes mediante um pacto de sal? Tem uma tradução que diz, mediante uma aliança irrevogável. Ele fala assim, olha, o meu pai, né, que era bisavô, meu bisavô, ele fez um pacto de sal com Deus. Vocês esqueceram disso? Vocês esqueceram disso? Esse pacto que eu fiz com ele está valendo a nossa vida. Não estamos lutando sozinhos, não. Nós estamos entrando numa guerra aliançado com Deus poderoso. Quando Davi enfrentou o leão, não foi sozinho, não. Ele foi com Deus. Quando Davi enfrentou o urso, foi com Deus. Quando Davi enfrentou Golias, foi com Deus. Quando Davi enfrentou Saul, foi com Deus. E Azias está falando, olha, nós temos uma aliança com Deus. E aí olha o que diz o texto lá. Isso aqui é muito importante, irmãos. Continuando. Mesmo assim,
Jeroboão, filho de Nebate, servo de Salomão, filho de Davi, rebelou-se contra o Senhor. Alguns homens vadios e imprestáveis juntaram-se a ele. Olha aí. Qual versículo eu li aqui para vocês? Vai ver isso aí, ó. 7. Alguns homens vadios e imprestáveis se juntaram a ele. Então, primeira coisa, a pergunta é: com quem temos aliança? Quinta-feira vou falar só sobre o pacto de sal, vocês vão entender um pouquinho melhor. Mas com quem nós temos aliança, irmãos? Algum tempo atrás, aqui na igreja, uma pessoa, ela era muito querida minha, continua sendo, embora eu perdi o contato completamente. Querida. Converteu aqui na igreja, batizou aqui na igreja, casou aqui na igreja, teve filho aqui na igreja. Uma bênção. Pessoa. Quando eu falo gostava, não é que eu deixei de gostar, não, é porque eu não perdi o contato. É isso. Mas se aparecer diante de mim, vou continuar amando do mesmo jeito. Já vai tocar para mim? Não, né? Já? Vamos repreender ele em nome de Jesus, irmão? Então, queridos, tá bom ouvir aí ou tá chato? Para mim falar tá ótimo. Esse irmão aqui da nossa igreja, um dia falou assim: pastor, quero falar com você. Eu vou sair dessa igreja para outra igreja assim. Eu não vou entrar em detalhe porque ele falou, não. Não quero identificar a pessoa, que não é o caso. Igual eu falei, não dou recado para o microfone, nem dou indireta para ninguém. Estou contando um fato. Por causa disso, para mim naquela igreja vai ficar melhor. Falei, tá. Eu não sou dono de ninguém, você pode ir para a igreja se você quiser. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu vejo pela internet, para alguns lugares, as fotos que você posta, você está andando com gente errada. Cuidado. O Salmo 1 diz que bem-aventurado o homem que não anda segundo o caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Falei para ele, cuidado com essa turma que você está andando. Falei para ele, minha esposa sabe. Mas não é assim não, eu tenho uns amigos lá, papapá. Falei, meu amigo, eu posso ter irmão, cunhado, parente, não importa. Você não pode justificar. Você precisa entender que a palavra de Deus é viva. Tome cuidado com as suas alianças. Semana passada, faz tempo que eu não vejo ele, perguntei a um dos líderes da igreja que tinha ido, o fulano de tal está lá? De vez em quando a mulher dele vai, não aparece nem em ocasião especial. Me deu uma tristeza. Uma pessoa querida perdendo a guerra dia após dia. Por quê? Alianças erradas. Jeroboão perdeu, a Bíblia diz que ele começou a fazer aliança com gente reprováveis. Não estou falando para você ser inimigo, queridos. Uma coisa, você não vai achar uma pessoa na rua que é meu inimigo. Se for, me fala que eu não sei quem é não. Eu converso com todo mundo. Pessoa mais detestável eu vou conversar. Agora, chamar na minha casa, eu ir na casa dele, ou sentar em rodinha, vocês nunca vão ver com essas pessoas. Não vão mesmo. Eu sei que eu tenho aliança. Eu tenho aliança com você que está aqui, meu irmão. Eu tenho aliança quando a gente serve a ceia aqui, ó. Semana que vem tem ceia. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Essa aliança feita na mesa do Senhor. Quer ter aliança comigo? É essa. Fora disso, não tem. Não tem, queridos. Então, ele ganhou a guerra. Primeiro, porque tinha aliança com a pessoa certa. Segundo, entenda que no que nós colocamos a nossa confiança determinará o final da nossa guerra. Jeroboão confiou no seu poder bélico 800.000 homens treinados. Confiou nos bezerros de ouro. Ele abandonou o Senhor. Enquanto isso, Abias se humilhou diante de Deus. No versículo 15, olha o que ele diz lá. Irmãos, esse dia eu só estou pregando sobre esses reis, que eu estudei muito esse dia, estou estudando. Então, versículo 15, olha o que ele diz lá. No momento que eles foram cercados, por trás e pela frente, foram traídos, aí diz assim, Judá se virou e viu que estava sendo atacado pela frente e pela retaguarda. Clamou ao Senhor.
os sacerdotes, não está falando de outras pessoas, os sacerdotes, não estão os amiguinhos, os caras reprováveis, os sacerdotes tocaram suas cornetas, e os homens de Judá deram um grito de guerra. Olha que coisa, ao som do grito de guerra, Deus derrotou Jeroboão. Entenderam? Quando viram que está cercado, os sacerdotes gritaram, tocaram a trombeta ao Senhor, e o povo deu um grito de guerra. Ao ouvir o grito de guerra, Deus derrotou Jeroboão. Nós somos o povo que vamos gritar a guerra do Senhor. Nós vamos gritar a nossa guerra. Hoje você não vai estar aqui, Deus tem misericórdia. Não, pelo Senhor nós podemos marchar, pelo Senhor nós venceremos. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus Jacó é o nosso refúgio. Cai 1.000 ao teu lado, 10.000 ao teu direito, tu não serás atingido. Nós vamos proclamar a vitória de Deus. Eu ensinei aqui no dia 31, uma das coisas, as armas para o 31, aprender a recitar, a lembrar a Deus das suas promessas que tem feito por nós. Então, queridos, nesse momento aqui, aqueles homens gritarem, e quando gritaram, Deus derrotou. Achei lindo esse texto aqui, que fala exatamente isso aqui, ó. Ao som do grito de guerra, Deus derrotou Jeroboão e todo Israel diante de Abias e de Judá. Ao som do grito de guerra, qual é o som que você vai proclamar nessa noite? O som da guerra, o som da vitória sobre a sua vida, o som do seu filho. Que pastor, estou com meu filho com problema na escola, estou com meu filho, eu vou gritar por ele em nome de Jesus. Meu filho é herança do Senhor. Meu querido, seu filho pode estar aprontando, mas ele não deixou de ser herança de Deus na sua vida. O diabo quer que você desista dele, você não vai desistir em nome de Jesus. O seu casamento é promessa de Deus, a sua esposa, seu marido é promessa de Deus, essa igreja é promessa de Deus, o sangue de Jesus é promessa sobre a sua vida, e o diabo não vai roubar pela autoridade do nome de Jesus. Nós vamos bradar, o Senhor é por nós, quem será contra nós? Diga amém por isso. Levante a sua voz, diga, Senhor é por nós. Se o Senhor é por nós, se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Aplauda Jesus, que essa palavra é poderosa na sua vida. Diga amém. E terceiro, para me terminar aqui, senão vai atrasar. Terceiro, se você quer vencer, tenha Deus como chefe. Olha que coisa interessante, o versículo 12. E vejam bem, Deus, olha o que Abias fala. E vejam bem, Deus está conosco. Mais do que isso, Ele é o nosso chefe. Irmãos, Deus é o meu chefe. Que coisa linda. Deus está conosco, vírgula, Ele é o nosso chefe. É Ele que manda na minha vida, Ele que determina meus passos. Não é meu amigo, não é cultura do Brasil, não é Globo, não é novela, não é demônio, não é meu vizinho, não é meu pai. Quem é meu chefe é o Senhor dos exércitos. Isso muda tudo, querido. Quem é o chefe da minha empresa é o Senhor dos exércitos. Quem é o chefe da minha casa é o Senhor dos exércitos. Meu querido, minha querida, quando a gente começa a entender isso, as coisas mudam. E Abias diz, o Senhor é o nosso chefe. Queridos, a nossa mente precisa sempre de cuidados especiais. Se nós não cuidarmos da nossa mente, lembrando da palavra de Deus, da ministração de Deus, nós fracassaremos. Eu tenho feito uma coisa ultimamente. Eu sempre treinei, parei na época e voltei a treinar agora, quero fazer o Ironman agora mais novamente. E os treinos de bicicleta são um pouco longos. E eu não gosto de treinar bicicleta. Primeiro que a rua é perigosa. Segundo que é um treino longo e tal. E eu resolvi comprar um rolo. Aqui você põe a roda no rolo atrás. Que esse rolo mede potência, cadência, etc, etc. E eu fiquei treinando em casa, que é uma maravilha. Que eu estou treinando lá, acordo 6h30, estou treinando. Aí passa um pouco, sinto o cheiro de café em casa. Olha que maravilha. Se estivesse na rua, é cheiro de fuligem de caminhão. Olha que diferença. E o treino tem eficiência também, enfim, não vou explicar agora sobre isso aqui. Mas eu vou contar uma coisa para vocês. O que eu comecei a fazer? Como está na rua, nenhum ciclista anda com fone de ouvido. Esse é bicicleteiro. Ciclista, ele não anda porque ele precisa ouvir o barulho de muitas coisas, ficar muito atento. Mas aí, eu estava falando para a Alice, eu começo a pedalar, eu ponho a leitura da Bíblia. Ontem, por exemplo, enquanto eu pedalava, eu li
todo o livro de Efésios, capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Li todo o livro de Romanos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 capítulos. Ou seja, 22 capítulos enquanto eu treinava. Olha que maravilha. Estou treinando e aprendendo a palavra de Deus. Sabe por quê, meus irmãos? Eu tenho Deus como meu chefe. E como é que eu não posso conversar? Quanto mais eu converso com o chefe, mais eu sei o que ele quer. Quanto mais eu ouço o meu chefe, mais eu estou em sintonia com ele. E eu preciso cuidar da minha mente. Minha mente é fraca, irmãos. Sou de Anápolis. Se alguém de Anápolis, depois a gente conversa no final do culto. Guarde essa frase. Acho que eu não mandei para vocês lá não. Mas se puder escrever aí, anota para mim. Mentes transformadas nos faz felizes e confiantes e livres do medo. Dá para escrever aí? Mentes transformadas nos faz felizes, confiantes e livres do medo. Romanos 12. Rogo-se, misericórdia, que apresente vossos corpos, que renoveis a vossa mente. Não vos conformeis com o mundo, mas renovai a vossa mente. Mentes transformadas é quando nós temos o Senhor como nosso chefe e a palavra de Deus tem força sobre a nossa vida. Aí nós tornamos pessoas mais felizes, confiantes e livres do medo. Irmãos, algumas vezes a Bíblia fala que Deus fortaleceu a mão de uma pessoa. E quando fala de mãos fortalecidas, quer dizer que Deus encorajou, fez aquela pessoa mais forte, pronta para agir. E toda pessoa confiante, pronta para agir, é que Deus está próximo dela. Sabe aquela pessoa que vai fazer uma tarefa? O meu chefe mandou, o meu superior mandou, e você vai com confiança, porque você está autorizado por ele, você está referendado por ele. Se o Senhor é como chefe, Abias, ele era o rei, mas ele tinha um chefe. Era um rei que obedecia um chefe. Eu não sei o que você é. Você pode ser empresário, você pode ser professor, diretor, qualquer coisa, mas tem o Senhor como seu chefe. Não faça as coisas sem saber se isso é da vontade do seu chefe, e Deus vai te honrar de maneira tremenda e poderosa. Um homem chamado William Booth, o fundador do Exército da Salvação, ele diz: a grandeza do poder de um homem está na medida de sua entrega a Deus. A grandeza do poder de um homem está na medida do que ele entrega a Deus. Minha gente querida, nós queremos começar um ano diferente, abençoado. E Deus tem coisas, eu creio, impactantes. Eu creio que esse ano será um ano empolgante, mas precisamos criar a base. Quer ver no dia 31? Entre as coisas que eu falei, eu disse que enquanto havia paz, Josafá, eu preguei sobre Josafá, hoje estou falando sobre Abias. Josafá, ele construiu celeiros, como eu disse, que dá para alimentar durante 3 anos toda Jerusalém. Construiu torres para vigiar os seus inimigos. Construiu muralhas fortificadas. Para quando vier a guerra, ele está preparado. E a palavra que Deus me deu foi: fala para a igreja se preparar. Deus está falando, monte a sua estrutura, para quando vier a chuva, você não perder nenhuma gota daquela água. Mas quem não tem estrutura vai perder. Vem chuva, mas você perde. Queridos, essa é a melhor estrutura. Confiar no Senhor, de todo o seu coração e de toda a sua alma. Que Deus os abençoe.